Leci Souza chegando aqui para uma live especial, uma live gravada no Leci Falante. O tema dessa live, vamos dizer, começando aqui, né, fazendo o pigarro normal aqui, nessa noite do dia 20 de novembro, né, passado o caldeirão, né, que a gente passou por esses dias aqui, tomamos conhecimento que encantou-se de vez, né, o escritor mineiro, também poeta, Olavo Romano, aos 85 anos de idade, bem vividas, né? A gente tomou conhecimento disso e por meio da imprensa. Então, com base nisso, eu que conheço a figura do Olavo pelos seus textos, pela sua imagem, e também eu tinha no meu Facebook, certo? Ele aceitou uma amizade, e eu seguia e ele me seguia, mas só que a gente não conversava, a gente não tinha diálogo, mas por vergonha da minha parte de me aproximar da figura do Olavo Romano. E sendo assim, eu convidei alguns amigos para poder, junto, a gente fazer essa simples homenagem a esse autor mineiro que deixa uma obra, deixa um jeito de ser mineiro, como exemplo, né, para todos nós. E eu conheço algumas pessoas que também tiveram algum tipo de convivência, assim, pelas letras, ou às vezes próximo do Olavo, né? E é por isso que hoje o Leci Falante vai fazer essa simples homenagem com esse vídeo, um vídeo gravado. Portanto, se você entrar para assistir, se quiser dar um presente para esse canal, inscreva-se no Leci Falante, venha participar aqui conosco. Quiser deixar perguntas depois, a posteriori, né, para os participantes, pode deixar. E vamos que vamos aqui fazer essa conversa. Eu convidei para esse papo o professor Leonardo de Magalhães. Boa noite, Léo, seja bem-vindo. Olá, boa noite, saudações. O professor, psicanalista, poeta, autor, amigo, Marlon Nunes. Seja bem-vindo, Marlon. Boa noite. Tá, então, pessoal, é o seguinte, vamos tentar aqui, de alguma maneira, situar essa homenagem aqui para o Olavo, né? O que eu posso dizer do Olavo, assim, bem rapidamente aqui, né? O Olavo, ele começou a realizar publicações em 1979, tá? Ele foi autor de diversos causos mineiros e textos poéticos em periódicos, tá? Como Estado de Minas, Jornal de Casa, Globo Rural, Palavra, Cícero, Isto É e Veja. Atualmente, na época que o texto aqui foi feito, ele participava dos 2 quadros da Rede Minas, o Mercado Comum e a Prosa Arrumada, certo? Que ele participou. Além de publicar diversos livros que serão citados aqui, a obra literária pelo professor Leonardo de Magalhães, ele teve muitos livros utilizados em escolas de Minas Gerais e outros estados, tá? Entre as obras adotadas, nota-se uma focalização no jeito, fala e modo de vida do interior mineiro, porque é aí que o Leonardo vai falar sobre isso. Também participou da editora Caravana, e sobre essa participação, quem vai falar para nós é o Marlon Nunes, que ele participou com o Olavo em publicações. Ele publicou também contos, além dos livros, vários contos do Olavo. Tem as memórias também, que ele escreveu, a Memória da Família Romano, adaptações, o conto dele, Como a Gente Negocia, gerou curta-metragem Negócio Fechado, cujo autor, Reinaldo Gonzaga, foi premiado no Festival de Gramado em 2001. Grupo Carbono 14 fez a filmagem de 30 histórias narradas por Romano,
e os vídeos foram distribuídos em bibliotecas, né? Eu nunca vi em nenhuma biblioteca, mas foram para várias escolas e centros culturais, sobretudo mineiros, tá? Recebeu diversas homenagens, título de cidadão honorário da cidade de Belo Horizonte, capital mineira. Também recebeu a medalha da Inconfidência, medalha de Santos Dumont, medalha de Juscelino Kubitschek, bem como ordens de mérito no Legislativo Cultural, do Lions Club, João Pinheiro e ordem do Almocaf, do HGMG. Foi autor homenageado da Bienal Mineira do Livro de 2020 e 2021. Assumiu a Academia Mineira cadeira 37 da Academia Mineira de Letras em 2004, que o patrono era Manuel Basílio Furtado, e depois ele foi presidente dessa academia de 2013 a 2016, certo? Ele presidiu e tornou-se presidente emérito após isso. Isso é um pouquinho da vida desse cara, desse indivíduo, desse mineiro, que nasceu em Oliveira, que, por curioso, eu já estive em Oliveira, né? Eu estive na cidade, por um motivo também literário, depois eu vou contar isso futuramente, né? Não nesse vídeo. Ele era casado, ele está deixando aí a Kátia Chaves Romano, a esposa. E, enfim, Olavo Romano, para se conhecer um pouco da biografia dele, é preciso fazer uma viagem, um passeio aí pelas pesquisas, pelos amigos, que são tantos que ele deixa. E eu espero que esse vídeo, né, simples como ele está sendo, fique como um marco também de homenagem. E eu quero, então, eu gostaria de fazer, pessoal, começando aqui, eu espero que os amigos aqui tenham paciência de me ouvir na leitura, que eu acho que a vida de quem escreve é também ler, e eu gosto das duas coisas, né? Gosto tanto de escrever quanto de ler. Então, eu queria deixar aqui para vocês um texto que foi publicado sobre o Olavo, e não foi ele que escreveu, não, tá? Na revista chamada Magiscultura Mineira, a revista do Magistrado de Minas, em abril de 2015, tá? Que esse texto foi publicado. Vamos ao texto. Quem escreveu o texto do Olavo, para o Olavo, né? Na época, vou chegar aqui para vocês. Tem uma imagem muito bacana disso daqui. Eu não estou podendo compartilhar porque eu estou com o celular que está no meu celular. Quem escreveu foi o jornalista e editor da Magiscultura, o Manuel Marcos Guimarães. Olavo, o contador de causos. Era uma vez. Talvez devesse começar assim a apresentação do perfil de um contador de histórias. Mas o chavão não se aplica a um contador de causos mineiros. Muito diverso dos contos de fadas ou das histórias da carochinha, que ainda povoa o universo infanto-juvenil, agora não mais sob a forma de narrativas orais, mas embalados em sofisticados softwares ou em desenhos animados disponíveis na teia mundial da internet. A história de Olavo Celso Romano não começa, portanto, com Era uma Vez, começa em Morro de Ferro, Oliveira, o único e último distrito de Oliveira. Fica no coração mineiro, longe das fronteiras, senhora de si mesma. Na descrição do conterrâneo Ariosto da Silveira. Foi lá que ele nasceu, em 1938, filho de Demóstenes, um filho de padre e quixotesco fabricante de sonhos, e de Dona Valdete, 15 anos mais nova que o marido, com quem construiu uma família nova, sem um tronco familiar tradicional. Do amorável Morro de Ferro, o menino mudou-se com a família para os Romeiros, lá para os lados de São Tiago. E a viagem, um estirão de 8 léguas, coisa para homem, seria o primeiro deslumbre a antecipar o futuro contador de histórias. O impacto inicial veio a ser despertado muito tempo depois pelo susto do mundo em transformação trazido pela televisão. Já na beira dos 40 anos,
Olavo Romano resolve, então, dedicar-se ao texto narrativo dos causos, recolhidos em andanças e pesquisas, nem sempre acadêmicas, mas junto a personagens como a tia Onofra, seu Quinho ou Dona Dalila, donos da insuperável sabedoria popular, falando de forma simples, coisas que estudiosos geniais dizem e escrevem sofisticadamente. Diz Olavo ter sido, então, tomado de incontrolável urgência e resolveu começar contando casos, como quem toma a sopa pelas beiradas, recuperando cenas e personagens, vozes, jeitos e trejeitos, gravados na memória e no coração. Os primeiros textos saem esparsamente sob a forma de crônicas nos jornais Estado de Minas, Diário de Minas, ambos de Belo Horizonte. O primeiro livro, impresso em 1982, aliás, foi resultado da reunião em um volume dessas crônicas sob o título Casos de Minas. Embora sua linguagem e suas histórias sejam peculiarmente mineiras, Olavo Romano sabe que a arte de contar histórias é milenar. Certa vez, em Juiz de Fora, ao contar uma história que ouviram no interior de Minas, alguém me interpelou dizendo que aquela mesma história, com pequenas variações, já circulava em uma província da Espanha há mais de 2000 anos e relaciona a alguns contadores clássicos, como William Shakespeare, de O Mercador de Veneza. Lembra ainda que o Vale do Paraíba sempre foi pródigo em contadores e não deixa de citar o cordel nordestino com um típico caso. Instado a citar escritores mineiros, menciona de imediato Mário Palmério e, naturalmente, Guimarães Rosa, acrescentando os da geração mais moderna, como Oswaldo França Júnior, que eu conheço também um pouco da literatura, Júnior, o Luiz Gifone, aí o Leonardo conhece o Luiz Gifone, Maria Esther Maciel e o jovem Léo Cunha, que é dono de editora, publica livros infantis, uma revelação. Perito criminal, concursado, opa, essa faceta eu não conhecia. Trabalhou sempre no serviço público, mas nem sempre nessa área, servidor público também como a gente. Tendo sido deslocado a outros cargos e funções na Fundação João Pinheiro ou em gabinetes, especializando-se em gestão pública, que chegou a lecionar. Quando universitário do Direito, militou na política estudantil, gosto que provara no ginásio em Oliveira, e integrou a diretoria da União Estadual dos Estudantes. Opa, bacana! Mas confessa que o coração sempre pulsou no desejo de escrever, sonho e fascínio da vida inteira. O sonho que ainda persiste é o de contar a saga da avó paterna, que, casada à força com um tio 40 anos mais velho, para cumprir palavra do pai, se apaixona pelo padre italiano do lugar e, literalmente roubada, foge com ele, de galope, deixando abertas as parteiras todas. Olavo Romano integra a Academia Mineira de Letras desde 2004 e a preside desde maio de 2014. Na academia, entende como seu papel não deixar desaparecer a memória, e pensa em criar uma verdadeira federação de academias em Minas para integrarem as várias regiões. As atividades fora da literatura, entretanto, jamais irão fazê-lo abandonar as histórias. Afinal, como diz, contar caso, contar histórias, faz bem à saúde. Aliás, até salva a vida. Sherazade que o diga. Enfim, esse é o texto, que eu faço a leitura aqui, e eu pediria imediatamente ao amigo Marlon Nunes que falasse um pouquinho para nós sobre a faceta do Olavo, poeta também, e a participação dele na editora, da qual você também participa, Marlon. Por favor. Na verdade, eu participei como coadjuvante publicando textos, né? Na editora que, num primeiro momento, foi chamada Sangre, né?
É um estilo que mistura Brasil e Argentina e alguns países da América Latina. E numa oportunidade, juntamente a outros escritores, poetas, eu publiquei alguns textos juntamente a esses poetas e o Olavo também. Então o livro é esse daqui. Não sei se está dando para Tá, ver. é possível notar, sim. Uhum. Então é Caravana Buenos Aires, literatura brasileira por Las Calles Argentinas, pelas ruas argentinas, né? E assim, alguns poucos encontros, mas muito agradáveis os encontros, né? Lembro do Olavo, assim, sempre generoso, sempre disposto ao diálogo, né? E brincalhão, né? Ele gostava muito de... Ele falava que na virada dos 40 que ele foi aprendendo a brincar, porque nasceu e cresceu numa família tradicionalmente mineira, muito rígida e tal, e depois ele foi vendo que ele era muito rígido e foi parando de ser rígido com o passar dos tempos, a partir dos 40 anos. Inclusive, como dito por você, a partir desse texto que você leu, ele se tornou escritor a partir dos 40 anos. Algo que, entre aspas, impressiona, porque geralmente os escritores começam, se não bem cedo, ali na juventude, né? E ele foi começar a escrever. E interessante que ele sempre falava que o que ele sempre soube que seria era escritor, mas nunca escrevia. E talvez, isso é interpretação minha, justamente por conta dessa família rígida, tradicional e tal, e depois, né, já, digamos assim, bem emancipado, né, uns 40 anos, ele resolve entrar por essas veredas da literatura e não para mais até conquistar tudo isso que você citou aí, né? Eu separei aqui algumas falas dele, assim como os poemas que saíram nesse livro que eu citei, que eu mostrei aqui. Sim. Né? Então, ele falava que uma história nunca é contada da mesma maneira, por isso que ele continuava contando, né? É impossível contar o mesmo caso, falar das histórias 2 ou 3 vezes da mesma maneira. Sempre tinha um adendozinho, digamos assim. E aí eu já falei, se via muito sério até os 40 anos, né? Aprenderam a ser mais leve a partir dos 40, porque se via muito rígido justamente até os 40 anos, e pelo que eu já disse aqui, uma família tradicional mineira. Né? Começou a escrever com os 40 anos. Sim. O poema, você poderia fazer a leitura para a gente também, na participação do livro? Eu estou achando que a participação do Marlon deu uma congelada também, porque ele foi mexer no celular, não é isso? Tá, então aqui eu vou pedir a intervenção do professor Leonardo de Magalhães. Espera aí, calma, está voltando aqui. Mas o áudio está saindo, não? Continua, agora pode falar. Você voltou. Não, eu vou ter que minimizar aqui e vai congelar de novo, mas o áudio está saindo. Você poderia fazer a leitura dos poemas no livro que você tem aí? Porque eu separei aqui, igual eu te falei, vai congelar, mas o áudio está saindo. Tá, perfeito. Perfeito, agora voltou. Né? Eu continuo as histórias aqui e aí eu faço a leitura dos poemas. Então, tá joia, ele falava que suspeitava que as pessoas riam apenas da risada dele, porque os casos em muitas ocasiões não eram tão bons assim, segundo ele. Né? E aí já disse também que ele sempre quis escrever, porque era a única coisa que ele realmente queria fazer, mas demorou até os 40 anos para iniciar a escrever realmente, né? E segundo ele, o bom humor se aprende se você mudar o olhar sobre o que está fora e o que está dentro. E bem psicanalítico isso, né?
para mim, que sou psicanalista também, né? Sim. E eu gostava dessas colocações assim, a gente conversava em algumas ocasiões sobre isso. E uma frase que eu acho bem bacana. Só caiu agora um pouquinho sua fala. Deu uma congelada no áudio. Voltou? Voltou. Tá, então eu só vou falar a frase aqui e vou leitura, mas a leitura também está no celular. Aqui está em espanhol, né? E aí vamos lá. A frase é a seguinte: não se esqueça que você é o convidado mais importante da sua vida. E aí eu separei aqui alguns poemas, né? Vamos lá. Modo mineiro. Mineiro, quando sonha, vê o mar acordado. Bate na montanha, onde se perde no horizonte, meditando entre abismos, misteriosa decidência do mundo. Morro após morro, sempre a visão querendo alcançar longas distâncias, azuis, a alma da matéria no vazio das coisas. Um outro, a alma dos tambores, presa no silêncio da espera, é libertada com o toque de mestre, de quem conhece segredos e mistérios. Agora sim, deu uma congelada de novo, ok? Então, eu vou voltando aqui e terminando de fazer as interferências aqui e passo já para o Léo, tá? Sim. E aí, Vila Rica, tremem com o toque dos sinos, ecoam cantos e lamentos. Caboclos, aqueles caboclos alegres, enfeitados com penas, fitas, miçangas, coroas, com ares tão majestosos, dançam e cantam, seus ritos no chão de ouro e diamantes que dão nome à mina. Vou voltar um pouco aqui para não congelar. Dia dos Reis. O povo sai às ruas, que é lugar de boa festa. O menino, Deus recebe a sua oração, o seu louvor. Os 3 reis do Oriente chegam trazendo presentes. É aquilo que se celebra da forma mais leve e pura. Cantar com voz delicada é muito bom e seguro. Que o amor reine sempre no coração dessas pessoas. Eu acho que o Olavo fica resumido um pouco nessas palavras, né? Porque a gente vai ver quase que sempre em seus textos essa questão da mineridade, né? Assim como ele conta os causos dos personagens mineiros, influenciado, igual você falou aí, um pouco pelo Rosa, e a cultura mineira que é arraigada, né, na sua ancestralidade alimentícia, por exemplo, e a partir daí um outro aspecto religioso, né? A gente sempre vai ver isso nos textos do Olavo, direta ou indiretamente. E aí eu creio que o Léo vai poder falar disso melhor, porque além de literato e exímio leitor de, né, literatura internacional, nacional, principalmente mineira, eu acho que o Léo ele tem mais propriedade ou coletividade para falar criticamente desses aspectos aí. Então, agradeço, né? Eu esqueci de agradecer, vou agradecer no final, a oportunidade de estar aqui, lhes revendo, de falar um pouco do Olavo, né? Que carregava esse desejo desde criança de se tornar escritor, tornou-se escritor, já, como diz, descendo a serra, né, na virada dos 40, e continuou aí, né, nessa luta, nessa batalha, até chegar a caravana que, de selo editorial Sangue, virou uma editora que hoje publica vários autores, então juntou forças com o Costa Neto, que já dirigia a editora, né, o selo, e virou editora, e ele virou, assim, digamos que um administrador também,
um editor, né? E, de certa maneira, até onde eu não sei, dando força para novos autores, que também era um desejo dele, de ver essa literatura mineira aí, assim como ele pediu a mudança, interessante lembrar disso agora, que ele que pediu a mudança do termo sangre do selo editorial para se tornar editora, ele achou melhor que mudasse para caravana, porque, segundo ele, a gente já estava muito cheio de sangue. E a caravana tem a ideia do processo, da construção, do caminho, né, dos vários pensamentos e indivíduos ali que estão na caravana. E aí ele acho que virou isso, né? Ele foi buscando novos autores, dando oportunidades para os novos autores, que agora, de uma forma ou de outra, estão sendo lidos, alguns já até bem reconhecidos, né? E assim por diante. Então, agradeço vocês aí pelo presente, pelo momento, de falar um pouquinho poder falar um pouquinho desse escritor mineiro aí que deixou esse legado para nós. Então, lembrando aqui, Marlon, você também fez fotos ao lado do Olavo, né? Você teve próximo do Olavo, assim, né? Em algumas ocasiões, não é isso? Isso. Então, assim, um pouco antes da editora Caravana em si, a gente já fazia alguns encontros e principalmente por conta desse livro que foi lançado no Brasil, na Argentina e em alguns outros países da América do Sul, a gente passou a se encontrar mais. E aí, nas oportunidades, né, sempre tirava foto com os autores, a gente tirava foto com os outros autores e, obviamente, com o Olavo também. E aí, essas fotos, elas se perderam, porque a gente, quando troca de celular, muita coisa se perde, né? Assim como contatos, os outros arquivos também. E aí eu tenho uma única foto com ele, que inclusive estamos os três, eu, Olavo Romano e o VFC, Vinícius Fernandes Cardoso. Sim, inclusive ele, que é um frequentador assim, da Academia Mineira de Letras, né? Um salve aí para o Vinícius Fernandes Cardoso também. E amigo particular do Olavo, né? O Vinícius Sim, também. sim. Amigo do Olavo. Então, assim, bacana, eu queria só, antes do Léo passar a nos instrumentar aqui, Léo, por favor, eu quero ver se eu consigo compartilhar rapidamente aqui com vocês. Vou tentar, não sou mestre nessas artes eletrônicas, mas vou tentar compartilhar um negócio aqui com vocês que eu acho legal de compartilhar. Só um minuto. Vamos ver aqui. Biblioteca. Ok, vamos ver. Acho que dá. Ok, eu estou aqui, então isso que vocês estão percebendo aí é o site do caravanagroupeditorial.com.br, a biblioteca Olavo Romano, que aparece naturalmente a biografia, como a gente já citou, tem aqui uma foto, né, do Olavo, já bem, mais recente, uma foto bem recente, onde também temos no site as obras que aparecem aqui, os livros, né, que aparecem aqui da família Romano, O Homem que Veio de Longe, A Cidade Submersa, Meu Compadre Jacaré, Café com Prosa, Casos de Minas, Um Presente para Sempre, Os Mundos daquele Tempo. Deve ser excelente a leitura desses livros, que eu não tive acesso a esses livros. E aqui a gente tem um banco de imagens. A primeira imagem aqui do Olavo na Mineira, em 2020. A segunda foto aqui na mesma Mineira, com o editor Leonardo Costa Neto, também em 2020. Com a esposa Kátia Romano,
no lançamento do livro Rastros, de Kátia, em 2019. E uma foto, aqui tem uma foto que eu até queria ver se eu consigo mostrá-la ampliada um pouquinho. Aqui nós temos o Manuelzão, a figura icônica mineira, o Manuelzão com Olavo Romano e o João Amilcar Salgado. Então, o Olavo tinha amizade aqui, uma proximidade aqui com o Manuelzão, que é personagem do Guimarães, né? Personagem eternizado do Guimarães Rosa. A seguir, aqui mais uma foto que eu faço questão de exibir aqui, ele na FLID, né? Está na Feira Literária, ele e o Túlio Damascena, na FLID, Festa Literária de Divinópolis, em 2017. Aqui uma foto bem família, né? Bem familiar aqui do Olavo Romano, com seus 14 irmãos. Opa! Tá que nem eu, só que ele tem os irmãos em vida, né? E eu fiquei só com 7 irmãos. Ele tem os 14 aqui, a família Olavo aqui. Nessa foto, aparece uma foto com o ex-governador Antônio Anastasia, em Mariana, em 2013. Vejamos se tem mais alguma. Aqui o Olavo, como orador oficial do evento em Mariana, em julho de 2013. E aqui mais uma foto, olha só. Nessa foto estão... ele está com o editor Leonardo Costa Neto e a escritora Maria Valéria Rezende, em 2019. Aí já a caravana. A caravana, sim. Com a professora e escritora Lisley Nascimento, em Buenos Aires, em 2019. Buenos Aires aqui. Opa, mais um pouquinho. Olavo e sua mãe, Dona Valdete. Aqui, bem jovem ainda, o Olavo, né, nessa imagem. Tá, depois, poesia e mais poesia, participação do Olavo como poeta, aqui a participação poética do Olavo, Perversos, Tonico Mercador, aparece aqui. E aqui já são outras fotos, né? Já aparece uma série de outras fotos. Então, eu acho que deu para ilustrar um pouquinho, a gente poderia ficar, né, mostrando mais e mais aqui, mas era exatamente isso que eu queria que vocês pudessem visualizar. Esse é um dos sites que tem informações sobre Olavo Romano em seus 85 anos de existência. Vou tentar fechar aqui. Vamos ver se eu consigo voltar. Parar compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo. Pera lá. Vamos ver. Vocês continuam me ouvindo? Ok? Parei o compartilhamento. Então, eu gostaria que o professor Leonardo de Magalhães fizesse suas observações para nós. Por favor, Leonardo. Opa, boa noite. Novamente, boa noite. Pode falar muita coisa, né? Tem muito causos, né? Como eu falei, não sou contador de causos, né? Seria bom ter os contadores de causos aqui, né? Pessoal que tem essa arte da contação de histórias. Mas o que a gente pode falar? A gente pode falar basicamente assim, de qual a importância, né, da obra do Olavo Romano na literatura mineira e na literatura brasileira, né? E a importância da literatura mineira no Brasil, né? O Brasil é grande, o Brasil tem várias regiões, né? Então a gente fala assim, literatura paulista, literatura gaúcha, literatura nordestina, né? Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz. Mas a literatura mineira, né? Eu que estudei literatura brasileira e mineira, então tem muito interesse em entender quais são as peculiaridades, as particularidades, né? O que é mineiridade, né? E tem vários autores que trabalham isso, o próprio Guimarães Rosa, o Fernando Sabino, né? E o Olavo Romano, né? Que é essas particularidades do povo mineiro, essa fala mineira, esses causos, né? É uma literatura que trabalha muito a linguagem oral, né? Não sei se vocês perceberam, os contos.
e agora também descobri que ele trabalhou com poesia, né? Igual o Pedro Nava também, a gente esquece que o Pedro Nava também escreveu poesia. Mas o Pedro Nava não fala só sobre Minas, né? O Pedro Nava viveu em São Paulo, viveu no Rio de Janeiro. Mas o Olavo Romano, ele usa muito uma linguagem popular, né, e interiorana, né? Ou seja, ele veio do interior, vários autores mineiros são do interior, né? Se você pegar os autores que fizeram sucesso em Belo Horizonte, a maioria não é de Belo Horizonte, né? Você fala assim, Carlos Drummond, mas Carlos Drummond vem de onde? Tabira, né? Adélia Prado vem de onde? De Divinópolis. Se você fazer uma lista, né? Posso fazer uma lista de 100 autores aqui, se você achar 10 que é de Belo Horizonte, né? Fernando Sabino de Belo Horizonte, tá, beleza. Hélio Pellegrino, Belo Horizonte. Só que se você pegar vários outros autores, são autores que vieram do êxodo rural. Quando é que começou o êxodo rural? Lá nos anos 30, não é isso? Então, a gente for pegar essa ideia do êxodo rural, 30, 40, 50, a maioria desses autores, né, o próprio Olavo Romano não é de BH, não é isso? Ele não é de BH, e ele viveu 40 anos trabalhando com outras coisas, funcionário público, carreira, né? Então, ele não mexia com literatura. Então, quando ele fez 40 anos, 45, lá nos anos 80, é que ele começou a reunir esses causos, né? E a gente conhece ele por causa dos causos, né? Por exemplo, a primeira vez que eu vi o Olavo Romano foi lá no Arrumação, né? No Saulo Laranjeira. A Arrumação seria justamente isso, um momento ele resgata essas histórias, né? Também tem o Rolando Boldrin, tem o pessoal do Cordel, né? O Cordel também é uma forma de você contar histórias, só que de forma poética, né? Você usa rimas, usa métrica. Então você pode fazer a contação de história em prosa e pode fazer a contação de história em cordel, em versos, né? E o Olavo, ele trabalhou muito essa forma de contar histórias, que é justamente resgatando a gíria, a forma de falar, né? O ritmo da fala interiorana, porque esses autores mineiros vivem nessa tensão entre o rural e o urbano, né? A maioria dos autores, se você vê lá, desde a literatura pós-romântica, né? A família dos Guimarães, Bernardo Guimarães, etc. A poesia do Alfonso Guimarães. Depois você vê, por exemplo, o Ciro dos Anjos, né? Ciro dos Anjos, que veio do interior também. E o amanuense Belmiro, você pode ver que ele fala de BH, mas o tempo todo referindo-se ao interior, né? Tem vários outros autores, posso fazer aqui, né? Vários autores que trabalham muito essa tensão das primeiras gerações de BH, que não são de BH, porque BH nem existia, né? BH existiu depois que foi planejada essa cidade, né? A cidade planejada. Isso, então planejada. Foi planejado. Só que o pessoal veio de Ouro Preto, o pessoal veio de Diamantina, o pessoal veio de Divinópolis, o pessoal veio de Juiz de Fora, né? Então, por exemplo, eu falei aqui do Pedro Nava de Juiz de Fora, né? Rubem Fonseca, Juiz de Fora. Então, vários autores mineiros nem são de BH, porque BH nem existia, né? Assim, essas famílias, né? As famílias vieram fazer BH, né? Igual o pessoal fazia América. Então, o pessoal deixou o interior, deixou Ouro Preto, deixou Divinópolis e veio trabalhar, veio ser funcionário público, né? Vários desses autores aí, o caso do Drummond de Andrade, funcionário público também, né? Então, vários desses autores que vieram para BH, dessas várias regiões de Minas, eles fizeram essa forma de trabalhar a tensão do que é nascer no interior, né? E viver na cidade grande. Então, todos eles tinham incômodo com a cidade grande. Você pode ver, né? Eu já tenho ensaios sobre isso, mostrando vários autores de BH e de Minas Gerais, né, que as histórias acontecem nisso mesmo, nessa tensão do pessoal que veio do interior, acostumou com a linguagem do interior, né, a vida simples, em que as pessoas conhecem todas pelo nome. Se você for no interior, todo mundo se conhece, todo mundo sabe que é a família de todo mundo, as pessoas têm o costume de conversar nas praças, à beira da fogueira, né, ao redor da fogueira ali, tá ali conversando. Então, a literatura para eles não é uma literatura escrita, né? Eu que vivi em Betim, no tempo, né? Em Betim, tinha vários contadores de história que eles nem usavam livros, né? Muitos eram analfabetos, semi-letrados. Eles contavam altas histórias, contavam trecho de Guimarães Rosa, mas eles não tinham lido o livro, entendeu? Eles transmitem esse conhecimento na linguagem oral. Então, eles ficavam ali conversando sobre Guimarães Rosa, conversavam sobre o interior de Minas, esses caos da roça, né? E aí, esse cara é um doutor. Não, o cara mal tinha 2º grau, entendeu? É porque a preocupação deles não é texto literário, né? Eles não são acadêmicos. Os contadores de história, eles pegam muita coisa de ouvido, os caras são bons de ouvido. A ritmo como eles contam a história. Então não é só contar a história de forma de prosa, mas é o ritmo que você conta, a forma carismática, né? Nós conhecemos vários contadores de história que eles têm a forma carismática, performática, né? O Lecic é um performático, né? O cara trabalha para performance.
Então, a contação de história é mais do que você passar essa história, é o como você vai contar essa história, né? Então, o Olavo Romano, ele trabalhou justamente essa coletânea, né? Ele fez várias coletâneas, os causos de Minas, Minas e seus causos, né? Eita, mineiro, jeito de ser. Esses vários contos, esses vários causos. Tem um barulho aqui, porque parece que tem um iFood. Tem um iFood passando aqui. Então, esses causos, né, foram reunidos nessas coletâneas, né? E ele ficou conhecido por isso. E aí, quando ele foi lá para a Arrumação, né? Quando ele foi para a televisão, aí ele conseguiu outra mídia, né? Porque lá a Arrumação, você pode ver que tem muita cantoria, o pessoal do Vale de Jequitinhonha, não é isso? Quem costuma assistir a Arrumação era domingo de manhã, né? Lá na Rede Minas, que é a concessão pública. Então, tinha o Rolando Boldrin também, tem um programa do Rolando Boldrin, que é esse pessoal que resgata a vida do interior. E se você conversar com várias pessoas de BH, vários bairros de BH, essas pessoas carregaram consigo o interior para BH, né? Elas nunca se acostumaram com a vida urbana, né? Então, eu já conversei com várias pessoas que as famílias vieram de Itabira, vieram de Montes Claros, vieram de Vinópolis, vieram de Juiz de Fora, e essas pessoas nunca se acostumaram com a vida urbana. Elas sentem dificuldade, né? De se adaptar à vida urbana, porque igual a gente viu, né? A vida urbana é corrida, as pessoas não se conhecem, as pessoas não se cumprimentam, as pessoas não compartilham história, né? A não ser fofoca, né? Então, o Leci sabe o que eu estou falando, o Leci veio de Almenara, né? Então, as famílias de Almenara, né? Então, ou seja, a maioria das pessoas, né? A família da minha mãe veio de Itabira, a família do meu pai veio lá de Três Marias, entendeu? Então, a gente vem como vítimas do êxodo rural, a gente veio inchar as cidades, né? Esse problema da concentração urbana, nós estamos concentrados em cidades, né? E aí nós perdemos identidade, né? Nós não temos mais identidade. Você vê, essas pessoas do interior eram mais católicas. Você vê os contos, né? Vários contistas mineiros, Luiz Vilela, né? O Murilo Rubião. Então você vê que eles têm toda a tradição católica, né? O Otto Lara Rezende também é contista, né? Lá os Cavaleiros do Apocalipse, né? Junto com o Sabino, o Hélio Pellegrino, né? E o Paulo Mendes Campos. O Murilo Rubião era de BH, não? O Murilo Rubião, não, acho que não. Eu tenho uma listinha aqui, eu não lembro de cabeça de onde ele é, não. Eu acho que é interior também, viu? Eu acho que é interior. Agora, o Hélio Pellegrino e o Fernando Sabino é de BH mesmo. Acho que Paulo Mendes Campos também. Agora, o Otto Lara Rezende é do interior. Né? Então, você pegar, eu acho que eu mandei uma listinha aí, tem uns 100 autores mineiros aí. Eu não sei de cabeça todo mundo, mas eu tenho uma pesquisa aqui. Então, por exemplo, o Otto Lara Rezende, né, que é essa tradição do interior, então eles mostram esse lado católico, né, que é o pessoal da geração de 30, 40, né, e aí essas pessoas católicas, eu tenho vários depoimentos disso, né, converso com pessoas, várias pessoas católicas vieram para a cidade grande e perderam a fé. As pessoas perderam a fé, na cidade grande é diferente, e aí por isso elas aderiram às religiões de matriz evangélica, podemos dizer assim, né? Porque tem vários evangelhos, vários tipos diferentes, né? Assim como tem a matriz africana, tem a matriz evangélica, né? Então, várias pessoas perderam a identidade católica por algum motivo, né? Porque deslocamento, né? E porque aqui na cidade já tem os grupos católicos, então muitas dessas pessoas não entraram nesses grupos católicos, né? O cara veio do interior, né? Então, aqui ele vai para a periferia. Então, na periferia, ele é acolhido pelos pastores. Os pastores são pessoas mais acessíveis que os padres. Não sei se você concorda, né? Os padres têm uma educação, os padres têm, né, onde eles trabalham, e o pastor não. O pastor é um cara que de dia é o mestre de obra, entendeu? De dia ele é o mestre de obra e conversa com as pessoas. Então, esse desraizamento, ou seja, a falta de ter raízes... O pastor tem educação. Hã? É porque você falou que padre tem educação, os pastores são sem educação. Não, eu falo no sentido seguinte, se você vê a análise teológica, eu já conversei com padre, eu já conversei com padre e com pastores. O nível de educação religiosa e teológica, eu já conversei com padres que sabem latim e grego, entendeu? Agora, já conversei com pastores que o cara de dia é mestre de obra. Então, ele leu a Bíblia, ele não sabe grego, não sabe latim, entendeu? Então, eu falo assim, o nível de estudo teológico de um padre é muito maior que um pastor. Agora, claro que tem exceções, né? Você pode ver um pastor metodista. A questão aqui nem é discutir religião. A questão, eu estou dando exemplo de pessoas desraizaram quando chegaram na cidade grande, entendeu? Eu estou falando essa questão. E aí, claro que explica-se o aumento do número de religiosos evangélicos. Tem estudo sobre isso, né?
E a maioria das pessoas que são evangélicas na cidade, elas não vieram da cidade, elas são do campo. Então, lá, muitas vezes, as famílias eram católicas, vieram para a cidade, passaram um momento sem fé alguma, e aí depois se converteram novamente, só que não ao catolicismo, mas ao evangelismo. Né? Aí tem vários, né? Tem o neopentecostal, etc. Né? Então tem estudo sobre isso. Estou falando aqui en passant, né? A gente pode até fazer uma live sobre isso. Mas eu estou explicando o seguinte, que essa perda de fé, né? Que lá no interior é católico, todo mundo é católico. Vai lá no interior, todo mundo é católico. Você pode ver, tem uma outra igrejinha lá, mas agora vai em BH, você tem no bairro uma igreja católica e tem 50 evangélicos. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Vamos voltar lá ao Olavo Romano. Então, a ideia dele é trabalhar justamente essa tensão do campo e a cidade. Se as pessoas saíram do campo, êxodo rural, certo? Esse é um processo que aconteceu dos anos 30, a industrialização do Brasil, era Vargas, blá, 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 Brasília, não é isso? Então, várias famílias vieram desse interior e trazendo justamente essa bagagem. Então, a gente veio para a cidade grande, só que trazendo a tradição. Na cidade grande nós temos o quê? Nós temos o arraiá, né? Você vai aqui na periferia, tem um arraiá, tem o forró, tem as cantigas, né? Você vai em Betim, tem grupos que resgatam essas cantigas de roda. Então, eu acho interessante isso de... Nós estamos na cidade grande, mas nós não somos cosmopolitas, né? Nós continuamos em BH, mas continuamos com essa mentalidade caipira. Nós gostamos de ser caipira, né? A gente fala mineirês, uai, sou, né? A gente gosta de ser caipira. Nós temos nós mantemos essa identidade. Eu nasci em BH, mas a minha família é toda do interior, né? Então, é interessante que a gente mantenha essa... A gente não se sente bem na cidade grande. Eu não me sinto bem na cidade grande por mais que tenha nascido, né? E aí eu sempre faço essa problemática do que é viver na cidade grande, o que não é, né? Agora, imagina uma pessoa que nasceu no interior, viveu lá há 20 anos e foi obrigada a participar do êxodo rural, né? Sair da sua terra, vir de lá, né? Essas histórias do Nordeste, nessa seca, né? Vários livros tratam disso, Guimarães Rosa, Raquel de Queiroz, né? O Jorge Amado. Então, tem toda essa literatura do êxodo rural, e aí BH outra coisa que eu vou te dar, outro dado que eu vou te dar, hein? Especialista em BH. A maioria, né, vamos dizer, o crescimento das pessoas de BH, da população de BH, não explicaria o número de pessoas em BH hoje. Então, a maioria das pessoas de BH vieram de fora. Então, se você fizer uma amostra, né, assim, de cálculo mesmo, de progressão geométrica, aritmética, você tem os cálculos disso aí, que a população de BH inicial não teria chegado ao número de hoje. Então, ou seja, BH mostra mais uma vez que ela está inflando, né? BH emendou ali para o lado Barreiro, Birité, né? Já emendou aqui para Venda Nova, Neves, né? Tal. Tudo, esse inchaço das periferias é pessoal que continua vindo para BH, né? Betim nos anos 70, 80, com a Fiat, o pessoal vem para BH, entendeu? Então, são muitas pessoas que não têm essa ideia de cidade, eles não têm essa ideia de comunidade, de cidade. São pessoas que vêm tentar a vida aqui, mas trazendo ainda essa concepção de interiorana. E aí, essa literatura, né, o Arrumação, né, a fala do Saulo Laranjeira é uma fala toda interiorana. E aí você vê as convidadas, esse interiorano, e ele faz o maior sucesso, né? Porque a nossa identidade mineira não é a identidade de BH. Né? BH é um acidente de percurso. Na verdade, a nossa identidade mineira ainda é uma vida de interior. Nós gostamos de ser caipira, entendeu? A gente tem essa é uma coisa arraigada, tradicional mesmo, né? E aí a cidade grande, para nós, é uma coisa muito assim estranha, né? Pelo fato de nós não sermos cosmopolitas igual os paulistas, os cariocas, né? Eu vejo a fala do carioca, do paulista, eles são... Agora, os gaúchos também é igual mineiro. Gaúcho também se você pega a literatura gaúcha, o pessoal gosta muito do interior, né? A maioria da literatura gaúcha fala do interior, né? Então, o mineiro e o gaúcho têm esse ponto em comum, ou seja, é o pessoal que gosta do interior, eles não gostam da cidade grande, né? A literatura gaúcha sempre está ali desmerecendo a cidade grande. Enquanto que os paulistas, os cariocas adoram falar da cidade, né? Você pode ver, né? E inclusive tem o mineiro, né? O Rufato, né? O Rufato, que é de Cataguases, né? Foi falar de São Paulo, tem um livro dele, né? Que Eles Eram Muitos Cavalos, e fez o maior sucesso, porque quando ele chegou em São Paulo, ele assustou com a cidade grande. Agora, ele só poderia ter escrito aquele livro porque ele assustou com a cidade grande. Se ele fosse um paulista que sempre viveu lá em São Paulo, ele não teria que olhar para escrever. Eu já até falei isso, eu tenho um vídeo sobre o Era Muitos Cavalos, né?
que mostra, por exemplo, o Rufato. O Rufato ele assustou com São Paulo e conseguiu perceber tudo aquilo que é São Paulo, justamente porque o Rufato veio de Cataguases, interior de Minas. Entendeu? Porque um paulista vivendo lá na Avenida Paulista nunca vai ter um olhar para entender aquilo ali, entendeu? Aquele susto, aquela criação literária que nasce do susto, né? O susto da cara que saiu de Cataguases, passou por BH e caiu em São Paulo, entendeu? Então, esse susto está na literatura mineira, de pessoal que foi saindo dos interiores, né? E foi caindo em BH, cidade planejada, entendeu? Alguma pergunta, Leci? Porque Pergunta. Tá. É muita coisa em cima. Sim, você está fazendo uma pintura aí dessa questão da literatura da cidade interiorana, o ser interiorano mineiro. Está sempre focando nisso. Chega o fim de semana, a maioria das famílias pulam fora de BH para ir para o sítio. Eles querem o sítio. Então, em fim de ano agora, todo mundo vaza para o interior. Fica abarrotada as cidades, a gente sabe. Todo mundo tem família interior, Alessi. Todo mundo que eu conheço tem família interior. Vai para o interior. Todo mundo que eu conheço tem família. Então, raramente uma pessoa é quadricentão, porque lá em São Paulo tem um cara que assim, eu moro em São Paulo há 400 anos. Não tem um quadricentão? Quadricentão é aquele cara. Tô aqui desde o como é que chama o jesuíta lá? Esqueci o nome dele. Tá lá desde aquele jesuíta, esqueci o Antônio Anchieta, O cara, minha família veio com Anchieta. Então, aqui em BH não. Aqui em BH, raramente você encontra alguém que é de BH há 100 anos. Só que o cara vem de Ouro Preto. Não, minha família é de Ouro Preto. Minha família é de Diamantina. Entendeu? E a pergunta... entendeu? O que é ser Belo Horizontino? O que é ser Belo Horizontino? É uma pergunta interessante. O legado, a pergunta que eu te faço, então, que tipo de legado, então, estaria deixando o trabalho literário do Olavo? Que legado ele deixa? Então, o legado dele é justamente isso, ou seja, o estranhamento do homem que veio do campo, né? Ou seja, o Olavo viveu em BH há 40 anos, mas ele continuou sendo um homem do campo. A fala dele do homem do campo, ele conversa com o homem do campo, ele é expansivo. Eu não conheci ele pessoalmente, mas a gente tem várias entrevistas com ele. Ele fala como homem do campo. O homem do campo é o cara que conversa assim. Ele é um cara, é aquele personagem que é mais rosa, entendeu? Ele chega, ele é hospitaleiro. O cara do campo é o seguinte: olha, ele é hospitaleiro, ele conversa, ele te ouve, ele tem tempo para te ouvir. Você chega na casa da pessoa, ele se senta e fica horas tomando um cafezinho, conversando, entendeu? Na cidade você não tem tempo, na cidade você conversa com a pessoa olhando o relógio. Entendeu? Você percebeu? Você vai no interior conversar com a pessoa fica ali, o dia passa. Entendeu? Você vai no interior, vai lá em Igarapé, vai ali em Bicas, a pessoa senta na porta da casa, né? E fica horas conversando, jogando conversa fora, falando da vida, dos caos, entendeu? Assim, sem preocupar com o tempo. Aí faz um cafezinho, faz uma broa de fubá, entendeu? Aqui na cidade, não, na cidade você já fica assim, peraí, horário do ônibus, entendeu? Você pode ver como é que é. Por isso a gente gosta do interior. A gente gosta do interior. Eu sou um cara da cidade e falo que eu gosto do interior. Por quê? Por isso, no sentido de que é uma outra forma de vida e é essa forma que é a forma mineira. Entendeu? A forma mineira seja justamente isso. Uma forma em que você tenha... Você é hospital... Só concluir. Olha então, a forma mineira, pelos contos, né? Pelos causos do Olavo Romano e vários outros, né? O Vilela, etc. Que seria aquela ideia de a pessoa ser sincera, certo? Extrovertida, estar aberta e ser hospitaleira. Olha só, pode ver os personagens. Sempre tem um personagem olhando a vida do outro, sempre aquele comentário da vida do outro e sempre criticando as hipocrisias. Tem outra coisa também, sempre os causos tem criticando hipócrita, né? Aquele cara que fala uma coisa faz outra, entendeu? Então sempre tem esses personagens que vai para a caricatura, né? Sempre tem esse personagem que vai para a caricatura. Aquelas fofoqueiras, né? Você percebeu vários casos, a fofoqueira contando história da outra, preocupando com a vida alheia, né? No interior sempre tem isso, né? A mulher fica lá na janela, né? Olhando a vida alheia, sabe todo mundo, sabe os segredos de todo mundo, né? Então, tem alguns personagens que se repetem, né? Eu não li todos os causos, né? Eu falei, não sou especialista em causos, mas como eu, né? Tem 20 anos que eu estudo literatura, então em literatura mineira, conheço os autores, sempre tem esses personagens que vieram do interior e aí eles têm um olhar sobre a cidade, né? Que é a Grande Babilônia. Você já viu essa ideia da Grande Babilônia? A ideia da Grande Babilônia é isso, seria quando você sai de um lugar interior, reduzido, que você conhece todo mundo, e vai para uma cidade que é uma grande aglomeração, né? Então, BH, que é a cidade planejada, e hoje não é mais planejado, porque a cidade é inviável. BH é uma cidade inviável, nós já falamos isso várias vezes. E aí, BH
perdeu essa ideia de comunidade. Nós não nos sentimos comunitários, a não ser com os nossos parentes que vieram do interior. Exato. Marlon Nunes, você tem aí, professor, alguma pergunta aí para o nosso eminente literato? Não, eu acho que sim, mas eu ia complementar aquela hora que eu brinquei, né? O Léo falou que o padre é educado, eu entendi, viu, Léo? Eu estava ironizando, né? Não me leve a sério isso. Então, não sei. E aí, assim, eu ia falar com o Léo que é um amante do iluminismo e do Baudelaire. Eu esqueci aquela frase do Baudelaire. O Léo é quase um amante sexual do Baudelaire, tô brincando. Sim, é uma observação que você faz, não é isso? Não, porque eu estou brincando com isso também, porque tudo realmente envolve isso, assim, né? Sexual é sexualidade. A gente já estava falando disso no Sex in Drums. A sua família é de BH, de Contagem, do interior? De onde é a sua família? Rapaz, a sua família, Marlon, é de BH? Assim como você o disse, né? A gente, todos nós somos do interior. A minha mãe é do interior de Minas, cidade de Resplendor, leste de Minas, próximo a Aimorés, Conselheiro Pena, quase divisa com o Espírito Santo. E o meu pai de Teófilo Otoni, meu falecido pai de Teófilo Otoni, né? Então, assim, realmente, todos os nossos colegas, amigos, conhecidos, todos eles têm as raízes encravadas no interior. E essa coisa do caos, do conto, ela é muito interessante porque eu gosto muito de sentar com a minha sogra. E ela vai contando assim, a questão do trabalho na época lá e tal. Eu trabalhava o dia inteiro, o trabalho ia adentrando para a noite. E que na época, né, não havia mercado suficiente para comprar alguma coisa, tinha mais arroz e feijão. E aí você era obrigado a literalmente lidar com a cultura da plantação ali, né? Você plantava outras coisas para você ter outras coisas para você comer, assim como cuidar dos porcos, né? Ou um gadinho ali que tinha um leitinho para fazer um queijo ou algo parecido. E sempre com muita sabedoria, né? Aquela coisa de carregar um sofrimento do homem do campo, o que a gente vê na literatura regionalista brasileira. Inclusive, eu acho que a gente é muito dependente disso. Eu falo, não contigo, acho que eu nunca te falei isso, mas com o Leci, o brasileiro ainda é muito dependente do regionalismo, e é uma pergunta que eu me faço já há algum tempo, por que disso, sim, mas talvez a gente já tenha a resposta, né? Porque realmente, principalmente Minas, né? Essas origens não saem da gente, igual nós estamos dialogando aqui, e ao não sair, a gente tem a possibilidade de ainda expressar sobre isso. Mas eu não sei, assim, também penso que há um direcionamento do mercado para alguns nichos e tal, que ainda vendem, fazem sucesso e tal, e tororô. No entanto, outros gêneros, outros temas, em gênero, talvez outros temas, eles não são tão apreciados assim. Pois é, esse tema só para fazer parênteses, esse tema rural, o regional, o regionalista, você pode ver que é o mais insensado da nossa literatura, né? A gente reconhece poucos autores que falam da classe média urbana. Você já percebeu isso? A gente fala mais, você pode ver, a maioria dos nossos autores falam o interior, né? Dá um parênteses. Você me lembrou uma coisa agora, porque tá saindo um filme aí chamado Grande Sertão Veredas. Eu não sei se vocês acompanharam, se vocês viram. E, se eu não me engano, a história passa-se em São Paulo, né? E eu estava conversando com o Davidson, G.A., barulhista, esses dias sobre isso, né? E assim, desculpe o G.A. se ele não permitir que eu fale isso, mas ele, lá nos comentários do filme, do canal do YouTube, do lançamento do filme, ele falou assim, ainda bem que existe o livro. E aí eu morri de rir, né? Sim, não, porque ele é um leitor contínuo do Grandes Sertões, o barulhista, né? Nós, direto ou indiretamente, todos somos, né? E assim,
E aí eu ri pra caramba, porque é uma crítica genial, assim como quase tudo que o Gerard faz, né? Genial. E realmente, assim, me incomodou também. Só que aí, por outro lado, né, o Elísio, que é o meu cunhado, ele falou assim, são os novos sertões, as novas veredas, as novas opressões, que vem de tudo isso que o Léo falou, historicamente falando, né? E aí eu também não discordei dele, eu falei, pô, a sua interpretação também faz sentido, né? Se a gente pensar desde o sistema escravagista brasileiro até o desenvolvimento, o início do desenvolvimento industrial, ainda existem escravos, né? Assim, escravos que pegam o busão todos os dias, não tem tempo nem para pensar, né, Léo? Igual você falou que lá no interior a gente não tem tempo para escutar, para trocar ideia, para contar causos, né? E esse tempo no urbano, se ele existe, ele é muito diminuto. E aí... Lá no interior, é igual aquele poema do Drummond, né? Tudo passa devagar, né? A vida tudo devagar, né? A vida besta. A vida besta, nós amamos a vida besta, entendeu? O poema do Drummond parece que ele está na cidade ironizando o interior, só que na verdade nós gostamos do interior, né? A vida besta é o que a gente sonha. Nós queremos aposentar e arrumar uma chácara lá em Igarapé, entendeu? Nosso sonho é isso. É arrumar. Eu vou fazer 60 anos, aposentar e morar em Igarapé, tipo assim, entendeu? Meu sonho não é morar na Pampulha, meu sonho não é morar no Belvedere, entendeu? Meu sonho é uma chácara lá em Divinópolis, entendeu? Tipo assim, entendeu? Essa é a ideia, a gente gosta do interior. Então a gente tem dificuldade de entender a cidade grande. A cidade grande é um sofrimento, até porque a maioria das pessoas não são de BH, entendeu? Você vai fazer um levantamento estatístico aí de famílias, raramente uma família está aqui há mais de 60 anos. Geralmente o avô chegou aqui de Diamantina lá nos anos 30, e agora está o neto morando no Belvedere, mas, entendeu? Então, assim, raramente, até porque BH tem 100 anos, né, gente? BH tem 100 anos, 100 e poucos anos, e aí nós não criamos ainda o que é ser Belo Horizontino. BH é um monte de regiões, né? No Nordeste, Pampulha, Barreiro, Venda Nova, não tem nada a ver. Barreiro é uma coisa, Venda Nova é outra, entendeu? Então, eu guiando todas as regiões aqui, você vê que não tem nada a ver o Barreiro com Venda Nova. A Barreira tem a ver com Ibirité, Venda Nova tem a ver com Neves, tem a ver com é outra, né? Então, aí, essa ideia de BH, a gente acha que é só contorno. Né? BH começa na Lagoinha e termina ali na Prudente de Moraes. Tipo assim, a gente acha que é porque o BH a gente não sabe o que é, né? Então, eu tô até fazendo outro livro aí, que é o Spleen Parte 2, eu tô brincando justamente com isso, né? O que é o Belo Horizonte? O que é o Belo Horizonte? Né? Então, fez muito sucesso o Spleen Parte 1, né? Tem uma parte lá chamada As Ruas, que foi a parte que o pessoal mais gostou, né? Assim, então, eu peguei então, o trecho As Ruas, aí fiz uma pesquisa maior, né? Fui em várias regiões, e aí eu mostro várias regiões de BH, e eu mostro que essa ideia de BH é igual à ideia de França. Tem um livro falando sobre a França, né? Esqueci o autor agora, que eles falam assim, essa ideia de França é uma construção, porque aí não existe, a ideia de nação é uma construção, porque a França, você tem várias regiões na França, tem isso, né? E a França foi construída ao longo do século XIX. Você pegar a literatura francesa, você vê que a ideia de França, que hoje já tem ideia de França, né? A ideia de BH só vai ter daqui uns 100 anos ainda, né? Então, daqui uns 100 anos a gente vai ter ideia de que é BH, porque na verdade BH são mais retalhos. Só sobre o legado do Olavo, Leci, que você foi muito bem colocado. Eu vou fazer mais uma perguntinha aqui para vocês, mas pode falar. Pode completar. Nesse sentido, o legado do Olavo, creio eu, né, dentro das leituras e dentro do pouco convívio, mas momentos muito gratificantes, está justamente em falar de si, né? Dessa vontade, dessa força do homem do campo que sai obrigatoriamente para a cidade, porque não é uma atração urbana, né? É expulsão do homem do campo. Eu vejo dessa forma. Como geógrafo também, eu prefiro utilizar o termo expulsão do que atração, quando se fala de migração populacional, né? Nesse sentido. E aí, o legado do Olavo, ele está muito dentro disso, porque 40 anos esperou-se para poder falar dele mesmo. Né? E aí, quando começa a falar, não para mais,
E sobre esse desejo, essa angústia, justamente que o Léo puxou muito bem, essa angústia que todos nós sofremos. Eu nasci em Belo Horizonte, mas eu sou extremamente angustiado com a urbanicidade. É muito pouco orgânica, né? É tudo artificial, as pessoas tornam-se artificiais, e aí a coisa vai ficando difícil. Tanto que fui parar no interior aí durante um bom tempo e não larguei ainda, né? Estou lá também, estou aqui, estou lá, e o interior faz parte da gente. E é engraçado que a gente for ver isso psicanaliticamente, você tem uma volta muito grande, né? Cultural, tanto no eu quanto nos outros, né? Você vai buscar o tempo todo algo que está na sua memória ali enraizada que te causa uma angústia muito grande. Né? E aí vai. E assim, a gente sabe que muitas das causas de depressão e etc. Então, é justamente o tempo não existente para pensar em si, para falar de si, para conversar com o outro, para escutar principalmente. Né? Poxa, eu sou professor. E a gente vê uma dificuldade enorme de escuta. As pessoas não estão conseguindo escutar, porque está todo esse rolo compressor o tempo todo, e todo mundo quer falar dele mesmo, mas não dele mesmo para si mesmo, mas narcisicamente dele para o outro. E aí vira esse pandemônio, né? Não vou me estender, não. Léo, você não falou a frase do Baudelaire, que é o padre que deve morrer, não sei o quê, na tripa do rei. Fala aí. Como é a frase? Todo padre deveria morrer enrolado, enforcado nas... Não, isso aí é uma fala anarquista, isso não é Baudelaire, não. Isso é o Baudelaire. Isso é uma fala anarquista. Inclusive, isso é uma fala anarquista italiana, né? Isso era pinchado nos muros de Roma, lá na época das revoluções na Itália. Muito anarquista lá. Época do Garibaldi. A gente fala aqui, né? Não é Baudelaire, não. Eu posso estar enganado. Então acha aí. Depois vamos mudar para vocês. Tá, a gente fala do quão roçeiros, né, na nossa roça, da nosso carro de boi, né? Memória é um carro de boi, né? Fecha aí, Leici. Fecha, senão a gente vai falar a noite toda aqui. Fecha. Na tela digital fecha plano. Aí. Não, calma. É claro que falar de Minas, né, vai suscitando tempo, requer tempo. Né? E quando a gente via as narrativas do Guimarães Rosa, que as coisas, o mágico sempre acontecia nas rodas de conversa. Né? O aspecto mágico das histórias do Guimarães se dava na roda de conversa, porque cada um trazia na roda ali a sua visão de mundo, a sua visão de roça, o seu mundo, a sua roça particular, vivia dentro, né, do mineiro autêntico, ali, mineiro roceiro. A gente é mineiro roceiro, mas antenado com tudo que há, né, de mais tecnológico, acima das tecnologias. Eu acho que o mineiro ele se coloca até, de certa forma, isso é uma análise muito particular. Né? Acho que o mineiro se coloca muito acima ainda do que nós temos de representatividade tecnológica, de Vale do Silício, de Elon Musk e toda a sua turma. A gente vê além disso. O mineiro ele procura enxergar além disso, estando ele na sua lama particular. Agora a gente tem o Nióbio, né? Exatamente. Então, a pergunta que eu faço, assim, em termos de sermos você, e é com orgulho, a gente tem orgulho de ser, eu, pelo menos, tenho orgulho de ser o que eu sou, de ter nascido lá na Almenara, né, que é lá naquela vigia, a torre de vigia de Minas Gerais, deve estar quente pra caramba. Eu fico imaginando, se a gente ficou aqui numa fornalha, imagina os nossos irmãos lá do norte de Minas, como eles não devem ter ficado, né? Então, a observação que eu peço para vocês fazerem, primeiro o Marlon, depois o Léo, é essa frase que está no thumbnail, aí, na miniatura que vai para o vídeo do Olavo, né, em memória do Olavo, onde ele diz: nós somos o produto dos sonhos de nossos pais e de nossos avós. Então, eu quero ouvir a fala primeiro do geógrafo e depois do professor de literatura.
Poxa vida, eu acho que isso aí cabe até mais na psicanálise do que na geografia, talvez, ou nas duas, né? Porque uma também não está desconecta da outra. Acho que, na verdade, tudo está conectado. Na literatura tem muita geografia, tem filosofia, os cambau a quatro. Assim como filosofia tem literatura, a psicanálise é muito ligada à arte, literatura e filosofia também. Poxa, acho que a música daquele cara que morreu, velho. Pô, tantos morreram também, assim fica difícil saber, né? Aquele do Sou apenas um rapaz latino-americano, como é que ele chama? Belchior? O Belchior fala um negócio assim também, não fala, não, os pais nós continuamos os mesmos e tarari, tororô. Não é isso? É o Belchior, né? Então, cara, assim, pais geralmente são problemáticos, né? Eu falo, desculpa, né? Pais e mães, né? Em muitas ocasiões eles são bem problemáticos, assim. E aí torna os filhos problemáticos também. Até descobrir que isso é um problema, fode com boa parte da nossa vida. Digo isso porque mães controladoras narcisistas, elas te levam do céu ao inferno no segundo, né? Então, elas não deixam, por conta talvez do medo da síndrome do ninho perdido, fica sufocando os filhos. Eu vejo isso na minha clínica o tempo todo, né? Os filhos não conseguem se desenvolver porque a mãe os sufoca. E aí o cara não consegue desenvolver, a pessoa não consegue desenvolver. Eu tô falando homens e mulheres, tá? Eu tô falando cara assim, né? Por ser um substantivo relativamente masculino. Todas as pessoas sofrem com isso. Então, eu acho que ele quis dizer um pouco disso. Não sei. É claro que não existem verdades e fatos, como diria Nietzsche, mas existem interpretações. A minha interpretação é essa, viu, Leci? Que ele quis dizer isso, né? Porque os pais, os avós, eles sempre vão imprimir um pouco deles, assim, nos rebentos, digamos assim. É isso que eu quis dizer, bem objetivamente, para não estender muito, tá? Porque a gente já está uma hora e 2 aqui. Aqui, beleza. Então, agora eu vou pedir ao Leonardo que ele faça a observação dele sobre essa epígrafe aí, essa fala. Beleza. Então, eu também acho que E depois, depois que você fizer essa observação, aí a gente passa para as falas finais de cada um, beleza? Não, beleza. Mas aqui é só pontuar essa questão do ancestral, da ancestralidade, né? Porque, igual eu te falei, a construção do homem urbano não se passou pela urbanidade, passou-se pelo interior, né? Então a gente lembra nossos avós que veio do interior, né? Estou falando, ele está falando dessa cara. Inclusive, ele não precisou fazer uma pesquisa de campo para escrever, né? Comparando aqui o Olavo Romano com o Guimarães Rosa, o Guimarães Rosa é mais cosmopolita, porque o Guimarães Rosa trabalhou em outras regiões, né? Foi para a Europa, ele era diplomata, né? Então o Guimarães falava vários idiomas. Então o Guimarães, quando ele foi escrever a obra dele, ele voltou a ser mineiro, enquanto que o Olavo Romano sempre foi mineiro, né? Então o Olavo Romano, né? Ele chegou aos 40 anos e começou a lembrar do que ele era. Então ele ficou 40 anos lembrando esses 40 anos que ele viveu, né? Esse tempo que ele viveu no interior. Então, ele não precisou fazer uma pesquisa de campo. O Guimarães Rosa, não. O Guimarães Rosa, quando ele foi escrever a obra dele, ele ia lá para o interior, conversava com o pessoal da peãozada, né? O pessoal dos boadeiros. A gente sabe que ele ia lá, adotava as palavras, né? Tem toda a pesquisa de campo. Então, a obra do Guimarães Rosa não é só de cabeça, não. Ele foi lá, ele pesquisou, ele estudou aquela geografia, né? Tem tudo aquilo lá. Tem documentos sobre isso. E o Olavo Romano, não. O Olavo Romano é mais espontâneo. É porque ele nunca esqueceu de ser mineiro, entendeu? Ele não foi... ele fez várias coisas na vida, mas nunca esqueceu essa criança mineira interiorana, nunca morreu, entendeu? E o Guimarães, ele teve que fazer um esforço, né, maior, porque o Guimarães é mais cosmopolita, no sentido de ele, né, teve uma época que ele esqueceu que era mineiro, talvez, né? Essa diferença. Agora, é interessante porque realmente a sua construção pessoal vai vir do seu ancestral, né? Ou seja, as suas raízes. Por isso que eu falei, o problema da cidade grande é quando você perde as suas raízes, né? E ele e o Olavo Romano nunca perdeu as raízes, né? E ele, inclusive, o trabalho mais importante dele foi justamente de manter essas raízes, né? E formou novas árvores,
que é justamente a construção literária, né? Então, ele aproveitou todo esse conhecimento do interior, né? Todas essas lembranças do interior, todos esses causos que só tem no interior, e aí, com essa raiz que nunca morreu, ele construiu a árvore, que é justamente a obra literária dele. Bom, muito legal se a gente pudesse estender bastante as nossas falas sobre o Olavo, né? E é um vídeo simples, espero que as pessoas... É óbvio, né, que a Mineira, os amigos farão homenagens assim estupendas, né, admiráveis acerca desse escritor mineiro. É um cara muito sábio, eu interpreto o Afonso Romano como um sábio mineiro, quieto, aquele famoso Olá, Afonso Romano. Eu tô incluindo o Afonso, que o Afonso está vivíssimo da Silva aí. O Leci já está ficando... Daqui a pouco você fala Olavo de Carvalho. O Leci está ficando meio que Alzheimer, assim, um pouquinho, mas, enfim, a gente fala que eu costumo interpretá-lo assim, como um sábio mineiro, com aquele jeito dele matreiro de contar os causos e casos de Minas na televisão, né, que eu sempre assisti. Um homem de muito conhecimento, assim, de grande conhecimento. Sabia muito bem o que estava a fazer ali, mesmo que a partir dos 40 de idade, ele vinha acumulando, né? Assim como o próprio José Saramago acumulou até os 60 anos de idade. Né? Vamos fazer um adendo aqui no que você falou, se não esqueço. O Léo pode corroborar, ou não, claro. O que eu vou dizer, você me lembrou que agora, falando isso aí, porque a partir dos 40 comecei a escrever, me lembrou Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Aí, olha só, cara, se a gente for falar, a gente vai ficar aqui a madrugada inteira. Exatamente. Então, olha onde o Olavo nos colocou, em vários... E a gente confundindo o nome dele, né? Aí eu tive que colocar assim, ó, Olavo Romano, Roma, antiga. Olavo Romano. Então, cara, aí Apolo. Aí eu fui fazer umas associações, acabei encontrando a definição do deus Apolo nessa busca toda. E são associações, são ganchos, né? Tudo é gancho para a cultura. Mas, assim, eu sei que cada ser humano reage de um jeito ao encantamento do outro, né? A gente sabe que para alguns a dor é muito forte, a convivência também. Para outros, as pessoas interpretam no nível mais literário, né? No nível em outras, mas cada um da sua forma. Perdemos, assim, em Minas Gerais, estamos perdendo? É óbvio que nós estamos perdendo, né? Em termos de produção literária desse tipo, que fala da alma mineira, nós estamos perdendo, com certeza, isso é sem dúvida. Esperamos ganhar, né, de alguma outra forma, uma retribuição dessa partida. Então, eu queria, né, já nesse momento, pedir que o amigo Leonardo dê os seus recados aí para a gente, né? Senão a gente vai continuar 3 horas de lives, mas não podemos. Então, Léo, eu queria que você desse seus recados sobre o novo livro que vai sair teu também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Pois é, a gente está produzindo bastante nesse, ó. Nós produzimos então aí o Sex and Drama, né? Sex and Drama aí com o Marlon também, o Fabrício, o Borsari, o Helder Clare. Então, acabamos de sair do Sex and Drama e agora tem o Spleen 2, né? O pessoal está pedindo muito o Spleen 2. O Spleen 1 foi muita insistência do Rodrigo Starling, né? Do selo Starling. A coleção, inclusive, o Leci também participou, né? Com Bora Lá, Baudelaire. E aí a gente fez o livro, né? Tal, assim, sentei lá, escrevi o livro, tal, sem muita pretensão, sem nada, porque agradar o amigo, né? Que ele sempre fala assim: publica aí, publica. Vou publicar então. E o pessoal gostou, né? O pessoal gostou do falar de BH. E não sou guia turístico, não, hein, gente? Sou guia turístico, não, mas como ando para todo lado, né? Betim, BH, Contagem, todo lado. Aí eu reuni vários textos falando de BH, Belzonte, né? Uai, sou mineiro. Aí
Tá, é crônica, é poesia, é desabafo, é tudo misturado, é miscelânea. E aí, em janeiro, vou ver, né? Tá, se ele está novamente, aí vai ser o Sprint de BH volume 2. Então, vamos ver. Sprint, Em janeiro sai. Janeiro, né? Temos aí É isso livro aí. novo. Então, vamos aguardar as próximas lives do Leci Falante, né? E agradecer o convite para falar do Olavo Romano. Certo. Marlon Nunes. Eu acho, Leci, que nós temos que dar um jeito de comprar uma van, um ônibus, e agenciar o Léo para ficar lá, para fazer um tour com a galera que vier para BH, para, além de utilizar o sentido da vista, né, de visualizar e tal, ver com os ouvidos também as paisagens, mas escutar o Léo falando sobre, expondo os conhecimentos dele sobre a mineiridade, a literatura mineira e Belo Horizonte em si. A gente podia dar um jeito de agenciar o Léo aí. É muito bom. Eu, assim, né, acabei de lançar com o maior prazer com vocês dois e mais os meninos, né, o Bossaro, o Helder e o Fabrício, o Sex and Drama. Nós ainda estamos nos trabalhos com Sex and Drama, né, ainda está dramático. Estou no meu deleite ainda com Sex and Drama, eu pego ele assim todos os dias e olho para ele, abro um texto, passo, sabe, ainda estou no deleite com ele ainda. Mas mesmo assim, eu estou sempre publicando um artigozinho aqui, outro lá, e cá, né, nas revistas aí, nos congressos, sempre está saindo alguma coisa. Vai sair um agora, não sei quando exatamente, mas deve estar saindo um artigo aí que trabalha a memória histórica de um determinado local, e quando sair eu mando para vocês juntamente alguns aspectos psicanalíticos, mais especificamente freudianos. E tem um texto que há mais de 10 anos eu tento publicá-lo, não, eu tento escrevê-lo, na verdade. E eu não sei o porquê que esse troço não sai, assim. Aí esses dias eu sentei e falei assim, não, agora vai. Que é um texto sobre o Inhotim. Ah, sim. Né? E assim, eu me baseando no Centro Georges Pompidou, ou no bairro de Beaubourg, na França, né, que o Jean Baudrillard escreve sobre, e ele tira daquilo ali, né, um grande simulacro, assim como o monólito lá do Arthur Clarke, lá em 2001, um grande monólito de expansão em espiral de uma energia, né, que domina e seduz não só o local, mas mundialmente. E aí me veio essa ideia sobre o Inhotim. Eu acho que o Inhotim é a mesma coisa, porque ele primeiro, ele descaracteriza uma cultura local, e além de descaracterizar, ele seduz, porque as pessoas elas esquecem que existem outras coisas e passam a idolatrar como um ícone, né? Muitas artes, assim, não desmerecendo, claro, mas muita arte contemporânea sem sentido algum. E sem falar que o Inhotim é um grande, ainda mais simulacro, quando ele disfarça que o seu fundador e dono, ele é um dos grandes empresários da mineração que trabalha ali ao redor, né? E fora as histórias de corrupção que o Inhotim carrega nas costas aí. Inclusive, eu acho que a Andréa Varejão, se não me engano, a esposa desse cara, não à toa, talvez ela tenha feito sucesso. Então vai sair um texto assim, então. Talvez eu esteja falando besteira também. Na verdade, eu já apresentei num congresso aí na Universidade Estadual de Londrina e agora estou para terminá-lo, para publicá-lo numa revista aí. Uhum. E aí, esse aí, com muito carinho, vai ser publicado numa revista Qualis A1. Legal. Você está só ampliando o leque das publicações, cara. Então, eu quero primeiro aqui, né? Primeiro, já agradecer aos amigos que estão aqui do lado. Fico sempre feliz quando eu consigo terminar, começar e terminar alguma coisa. Eu tenho medo de não terminar. Eu sou assim, se eu começo, eu tenho medo de não terminar. Então, fazer é legal. Aí você perde a atenção depois que você consegue fazer. Então, esse é o modo Leci, né, de existir.
Então, eu quero agradecer, primeiramente, aqui ao Léo, pela oportunidade, Léo, que você proporcionou para mim participar do FaceTubes, que estou me sentindo assim VIP, né? O Harry Potter peça por ter sido entrevistado por você para o FaceTubes do Lincoln, poeta, né? Eu estava vendo a divulgação do Lincoln e tal. Legal demais ter participado aí da entrevista, e o vídeo também está junto, né, da entrevista. Você já conversou com vários nomes aí, deve ter muita gente ainda para conversar. E é o verdadeiro faz-tudo da literatura, o cara que não para, non-stop. Né, Léo? Muito obrigado pela oportunidade. E quero convidar o pessoal que está assistindo a procurar o nosso livro lá, que está realmente muito bom, O Sexo Sem Drama. Né? Talvez, se os outros colegas estivessem aqui participando também, seria legal, né, dessa live, mas está ótimo, estou muito feliz com isso. Chegando ao fim do ano, com essa publicação, me deixa feliz também. E ao Marlon Nunes, pelo nosso contato, o nosso livro. Eu fiz até uma brincadeira, né, sobre o livro que a gente fez antes, que eu falei que ele manipulou um pouco o texto. Não, você não falou um pouco, não, que eu li a entrevista, tá? No FaceTubes, e você falou que eu direcionei a bel prazer o texto. Com o seu olhar psicanalítico, você falou, vamos mudar isso aqui que o Ulisses falou aqui. Mas, enfim. Eu entendi o kkk, foi uma ironia, uma brincadeira sua, muito sadia, inclusive. Eu sei que não foi assim, então estou tranquilo com a minha consciência. Só uma coisa, não sei se é Andréia Varejão ou Ângela Varejão, que eu falei esse nome aqui, mas não sei, é por aí. Enfim. Perfeito. Em memória, então, do Olavo Romano, escritor mineiro, que encanta-se, vamos agora todos planar pelas montanhas de Minas e assuntar mais ainda Minas Gerais. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Valeu, boa noite, Marlon, boa noite, Leci. Até a próxima. Salve, Olavo Romano.